Aí, pessoal, eu abro aqui a nossa tela. Olha aí, o open source sempre salva o homem na hora do aperto, viu? Vamos lá, onde foi que eu parei na semana passada, my friends? Aqui, ó. Não. Ó, mas o comecinho é bem comecinho mesmo. Ó, a gente falou da gestão de frotas, ponto de atenção, acho que a gente falou sobre segurança. Falou, pô. Ó, que é a questão do envio de dados, né? Eu vou começar por aqui, né? Tá gravando. Eu quero só deixar aqui vocês a par de como executa o SOAP UI, tá? Só para registrar aqui que eu tô gravando a aula. Se todo mundo tiver ido lá no G buscar a minha pastazinha, ó, G, tá lá, Ronison, SOAP UI. Você vai copiar para sua pasta, certo? Para o seu computador. Aí você vai fazer assim. Fecha aqui. Exit, yes, fecha aqui. Ó, vou fechar aqui também. Ele vai lá na pastazinha de vocês. Entra na pasta bin. Executa soapui.bat. Tentei executar o já, não rolou. Mas o bat, ó, foi sucesso. Se o de vocês pedir login e senha, tenta dar um skip para ver se ele executa, que o dos meninos aqui deram certo. Tá bom? Show. Era isso que eu precisava. Daqui a pouco a gente volta para ele. Minimizar aqui. Voltar para minha aulazinha aqui. Fechar isso aqui. Isso aqui também. O layout já está em destaque. Full tela cheia. Full screen. Só queria esconder esse bendito aqui que não esconde. Vamos embora. Então, na semana passada, cadê o SUS? Aí, computador. Na semana passada, nós começamos a falar sobre HTTP e REST. Professor, o que é uma API? E aí eu vim lá com a história da API, né? O que é uma API, meus amigos? O que é uma API? Questão de prova. O que é uma API? Define. Interface de aplicação. Opa, interface de programação de aplicação. Perfeito. Como é que funciona a integração baseada em API? Chamadas. Ele faz chamadas a interfaces padrão, né? Correto? E executa funções que podem estar em máquinas remotas, servidores, clientes. Como a gente tinha o exemplo da semana passada, a gente falou da gestão de frota, não foi? Eu tinha lá uma aplicaçãozinha, o cara esqueceu a caixa, meu Deus do céu. Tinha aplicaçãozinha lá que a minha empresa precisava de uma cotação, né, a respeito de fretes, né? Quanto eu iria pagar por uma gestão de fretes. E aí eu passei lá o padrão que eu necessito para saber, né, dos fornecedores qual a oferta deles, né? Qual a proposta deles relacionada a essa situação para eu poder fazer a contratação.
E a melhor opção que a gente propôs ali na nossa aula de terça-feira foi a utilização lá de um serviço REST, utilizar a API RESTful. Qual a diferença de REST e RESTful, professor? REST é o estilo arquitetônico. Existe um conjunto de regras que você segue para gerar uma API. E essa API, quando ela é baseada em REST, ela é uma API que é RESTful. Vocês estão dormindo. RESTful, teacher. Show. Então, meus amigos, pensa assim, o que é que eu posso fazer com a API REST, meu caro? O que é que pode ser feito na API REST? Qual a relação que existe lá entre o REST e o HTTP, por exemplo? REST define só umas regras a serem seguidas, né? Nas chamadas HTTP. Exatamente. Existe uma coisa que a gente chama de verbos do HTTP. E quais são esses verbos? Get, post, create, delete, save. E esses verbos é o que a gente vai utilizar dentro da API para modificar, né, por meio de uma comunicação lá no HTTP, na base do meu fornecedor, por exemplo, ou aonde o meu serviço está instalado. Então eu posso atualizar registro, posso atualizar a base de dados, eu posso buscar de repente diferentes tipos de buscas usando o meu GET, tá certo? Então a gente vai dar um panorama desses verbos, tá bom? Do HTTP. É uma das características da arquitetura REST, é haver a desacoplação. Tá bom? A gente vai chegar lá. Tem umas regras que a gente segue. Normalmente não se implementa todas as regras do REST, né? Porque em algum momento você vai ter que abrir mão de uma dessas características para manter o seu serviço funcionando, mas não quer dizer que ele não seja REST, tá bom? Não seja uma API RESTful. Então vamos lá. Quando você utiliza de API, você está fazendo uma abertura ali do seu servidor, do seu serviço, né, para a internet. É isso. Para a internet. Dá acesso a terceiros a sua base de dados, a funcionalidades de programas dos seus sistemas, né? E ao ponto de atenção que eu estava falando lá, você pode ter um eventual problema de segurança. Pode acontecer, professor, de diversas formas, tá bom? Tem que se atentar nos dados que são enviados e como são enviados, e lembrar que quando você cria uma API, você disponibiliza dados sensíveis, né, até determinado ponto. Por isso que a gente tem que, às vezes, utilizar de, por exemplo, autenticação na comunicação via API, né? Eu falei, tinha 3 tipos lá, não era? Quais eram? Mensagem não, é público, privado de terceiros. Entendeu? Então vamos para frente. É o que eu já tinha comentado, vendo como a gente já tinha chegado mais na frente. Então a API pública disponibilizada para qualquer um acessar. Então, um exemplo que a gente viu foi aquele lá do INPE, né? Da prisão do tempo. É uma API pública no final das contas. A API privada, normalmente utilizada dentro de intranets para os próprios sistemas da empresa, e a API de terceiro, que também utiliza de autenticação, tá? E é normalmente utilizada para fins comerciais. A tecnologia de transferência, né, pode acontecer por JSON, ou JSON, ou XML. XML, professor, também pode ser por XML. JSON. E foi, não posso falar em português, não? Johnson. Aldon Johnson. Existem outras linguagens. Foi que me lembrou
Foi GraphMQL? Não. Como é? MQL, não foi? GraphQL, pronto. Mas normalmente a gente vai utilizar. Sabe, lembra daquele gato, né? Então, quando a gente vai fazer a comunicação, né, pela rede, normalmente a gente emprega a utilização desse amiguinho aqui, que é o protocolo de transferência de hipertextos. Protocolo esse que a gente utiliza diariamente, né? Se você acessa qualquer página de um Unifor Online, de um Google, ou o que quer que seja que vocês pesquisem aí no meio da noite, no meio do dia, é HTTP. Perfeito? Porque você vai trazer ali de um servidor web, normalmente páginas web, páginas de hipertexto. Né? Então, ela permite a obtenção de diversos recursos, bem como o nosso bom e velho HTML. Dúvidas? Não? Posso continuar? Perfeito. Tem que ser rápido, né? Porque daqui a pouco vocês vão me abandonar. Daqui a pouco. Não, você fica até o fim, mas eu pensar que vou se embora. 24 minutos. Tem 24 minutos ainda, né? Ainda bem que ainda tem tempo. A rede dá pra 20. A rede dá pra 20, né? 20. Bom, dentre os detalhes que a gente passa dentro da nossa mensagem HTTP, tá certo? Porque quando eu estou necessitando de um dado de uma página, você faz o que, pessoal, na internet? Uma requisição. Perfeito. E essa requisição possui alguns detalhes intrínseco a ela. Eu vim na moto? Carrega algumas coisas comigo. Tem um corpo. Então, eu posso estar aqui. Eu posso trazer, ó, dentro da minha. Não, fala. Qual é o esquema mais manjado que existe, o modelo de comunicação que existe na internet? O cliente-servidor. Essa comunicação aqui, ó, acontece pela rede. E quando a gente fala de páginas de internet, a gente utiliza o HTTP para fazer essa transferência. Perfeito? Então o cliente está lá, você no seu navegador, ó, o navegador, ele requisitou lá o Google da vida e ele vai mandar uma, diga requisição. Vocês são bons, viu? Não precisa dizer nada. Dentro dessa requisição, a gente manda o tipo de método que a gente está necessitando lá para o servidor. Então, por exemplo, fazer o get, um post da vida. E quando a gente falar lá de APIs, então isso aqui vai multiplicar um pouquinho, né? vai somar-se algumas outras operações, né? Que é o que a gente chama de verbos. O HTTP, né? O PF, vamos ver aqui, cada um deles. O PF, versão de protocolo, cabeçalhos e o dado de fato que vai vir para a gente, né? Lembrando que a gente tem prova dia 20, né? Não se esqueça. Na verdade, eu estou falando mais para mim, porque eu tenho que produzir a prova de vocês, né? Eu não posso me esquecer. Então, se eu não deixo vocês esquecerem, então eu também não me esqueço. No mês que vem, no mês que vem? Não, daqui a uma semana. Chegou dia 20. Que prova? Qual o método que vamos de saúde? Buscar aí. Qual o método que nós estamos utilizando para buscar o nosso recurso? Qual a URL que eu estou utilizando para trazer esse recurso? O que é a URL, professor? O que é esse PF? É, de fato, www.nomedodomínio.com.br ou só.com.
com .io, né? Tem algum site já tem .io, que vai estar lá dedicado o seu recurso, né? Versão do protocolo que está sendo utilizada, muito importante, porque versões antigas podem trazer problemas de segurança. Diga. Professor, quando a gente vai fazer o curso de API, sempre eles fornecem uma API key. Como que se encaixa a API key nesse questão de edição de identificação mesmo, de perfil identificando? O API Key, ele é para autenticação, né, não? É. Ah, que você perguntou, mas ele é para autenticação, tá certo? Para autenticação. Tem as APIs, tem a parte de autenticação da API que a gente vai chegar um pouquinho. E aí ele necessita dessa aqui para utilizar, tá certo? Geralmente tem alguns métodos, você falou o URL, aí para fazer o curso a gente coloca zero. Colocar a variável, Esse, quando se trata da estrutura do HTTP, o mais provável é que ele venha dentro do header, porque no cabeçalho que estão as informações sobre as mensagens. É muito provável que venha lá, tá? E aí tem os outros dois espaços, que é o header, como eu falei, que traz detalhes, principalmente de comunicação ou de montagem do pacote, né? Porque quando ocorre uma comunicação dentro da rede, ele pega aquela mensagem que é formulada dentro do cliente, por exemplo, ele requisita um determinado recurso, uma página, e aí ele quebra aquela mensagem em pedaços menores, e aí ele envelopa, digamos assim, em uma requisição onde ele vai dizer assim, ó, tem uma ordem para chegar e montar. Se não chegar na mesma ordem, tá? Esse cara aqui é o segundo, esse cara aqui é o terceiro. Quando chegar lá no outro lado aqui faz a montagem. E se ocorrer uma comunicação segura, né? Ele tem a comunicação por TCP e por UDP. E esse TCP ou UDP diz que se for o TCP, chegou do outro lado, está faltando pacote, ele pede os pacotes faltantes. Se for o UDP, ele não se preocupa com esse, ele chama de handshake, né? Que é o aperto de mão entre o cliente e o servidor, né? Porque chegou a requisição do outro lado, mas faltam pacotes. O UDP não tem garantia de entrega, o TCP tem, que é a garantia de entrega. Chegou no final, faltou o pacote, o protocolo TCP, ele abre uma conexão entre o cliente e o servidor e diz assim, ó, cara, tá faltando. Aí ele consegue comunicar de volta com o cliente, porque existe a orientação, a conexão. Problema de perda de pacote. Como é que eu sei como é que eu configuro se é para o senhor falando? Provavelmente esse é o DP que eu estou utilizando. Não está utilizando o DP. Aí como é que eu faço para diferenciar e para usar o certo TCP para poder ter todo o meu retorno na hora? A parte de comunicação, de conexão, você está fazendo em que linguagem? JavaScript? Ou está deixando para o framework resolver? Cara, eu estou usando, como eu fui a API e ele me retornou todo aquele JSON, né? Todo aquele objeto falou lá. Então, se você não sabe, provavelmente você está deixando o framework utilizar. Deve ter algum detalhe na implementação, Node que você está utilizando. Deve ter algum detalhe na implementação que você pode acrescentar para chavear. Porque assim, se fosse outro tipo de linguagem, que eu estou dando uma olhada, eu dei uma olhada em Node, né? E a vantagem dele é você utilizar isso aqui, tanto no lado do servidor como do cliente, né? E até onde eu vi, você não faz essa configuração do que é que vai TCP ou UDP. Mas deve haver em algum lugar. Porque assim, aquela sua API lá do Netflix, se está faltando pacote, quais eram os dados que faltavam? Principalmente era a imagem. A imagem, não carregava. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de integração,
Normalmente aqueles pacotes passam por diversos tipos de redes. Aí qual é o problema? Algumas redes podem ter o seu desempenho ou velocidade mais baixo. Ou você pode passar por algum caminho ou perto que tenha ruídos. Chama de ruídos, que é quando a rede é defeituosa mesmo, né? Quando tem problema no cabeamento. Aí pode ser que corrompa na ida ou mesmo se perda. Então, o que é por que utilizar o TCP? Porque quando o cliente envia uma requisição do servidor, ele já estabelece aqui uma conexão entre eles. Agora, onde faz isso no Node é uma boa pergunta. Mas é pesquisa. Vou pesquisar como é que o senhor faria essa pesquisa para Você procuraria por conexão TCP no Node.js. Se tem, né? Você olha lá para ver se isso aparece. E aí tem o cabeçalho e os dados, né? Normalmente, e lá nos dados, se você está requisitando uma página HTML, virá lá dentro dos dados o HTML, CSS, JavaScript, necessários para a página. Então, precisamos nos atentar a response, né? Tem sempre a requisição, retorna uma resposta. Por quê? Toda requisição recebe uma resposta, mesmo que essa contenha, mesmo que seja uma resposta de erro. Quando é que acontece o erro 404? Quando não encontra o recurso, é um bom exemplo. Seria um bom exemplo. Ou você encontrou o recurso, mas aquilo que você pediu não está lá. Como, por exemplo, um determinado registro. Está consultando pela API um registro no banco de dados. Pode ser que não existe esse registro lá e ele realmente retorne um erro. Beleza? Dúvidas? Não? Vocês estão dormindo ou estão acompanhando? Um pouco de cada. Então, as respostas elas podem vir com determinados códigos, que acredito que vocês já devem conhecer vários deles. Então, o 200, quando está tudo ok, 404, recurso não encontrado. E outros erros relacionados, por exemplo, a dificuldades com o servidor. Pergunte. Ele não aparece para você o 200, mas você já viu aquela ferramenta inspecionar? Pronto, lá dentro tem uma aba network, normalmente você pode ver lá o código 200 chegando. Mas é um código que fica por baixo, ele só vai lhe apresentar o 404, porque enfim, como ele não está retornando nada, o navegador mostra para você. E o 404, página do recurso não existe. Beleza? Posso continuar? Tem. Mas o tratamento de erros é a parte mais é que facilita a vida do programador no final das contas. Porque normalmente é quando ele não encontra o recurso. Normalmente é para quando. Aí pode ser um desses 5xx, que são também não depende também dos recursos, né? Que você tá buscando. Para frente. Mensagens de status são os OK, né? São os status 200. Versão de protocolo. A gente já falou aqui, que é a repetição. Perdão, tá? Chegamos nos verbos do HTTP, já? É 10 horas. 10 e 10. Tchau. Mas tá gravando. Não se preocupe, ó. Eu penso em vocês, vai dar certo. Não vou porque ela foi bom de não é porque minha carona tá. Não, tranquilo. É como eu disse, a gente tá aqui já na gravação. Vocês que estão saindo mais cedo não vão ficar perdidos, eu espero. Precisa ter tempo, né? Hã? Eu espero. Então, já vai também. Pronto. Verbo de HTTP, meus amigos. Então, é uma parte da requisição. Então, basicamente, a gente diz ao servidor o que é que a gente está querendo com aquela requisição, qual o método que a gente vai utilizar, tá certo?
Então, eis os principais verbos do HTTP. Vocês já falaram, né? Get, push, delete, put, patch, head, options, delete. Você está afim de fazer o CRUD? Vai lá. Qual o nome? Iago. Vou lembrar, Iago. Ou alguém vai me lembrar. Você está olhando suas... Perfeito. Você quer fazer um CRUD. O que é um CRUD, professor? O que é um CRUD? Create. Só ouvi create. Create, retrieve, né? Update e o bom e velho delete. Então são as 4 operações básicas em quê? Banco de dados, né? Em bancos de dados, exatamente. Dá para fazer uma API que faça essas 4 operações, professor? Com certeza. Né? Então, eles vão estar aqui dentro dos nossos verbos do HTTP. Tá bom? Então, método, o verbo get sempre solicita recurso. Preciso do recurso X. Vou criar uma API com o verbo get do HTTP para que eu possa trazer toda uma lista de dados, um dado específico, um usuário, um item, um cliente, um fornecedor, qualquer coisa que você esteja empenhado em entregar para o seu cliente, né, com a sua API. Post, envia-se dados, normalmente salvos no banco de dados. Quando é que a gente usa o post? Quando a gente quer enviar uma informação, escondidinha dentro da nossa mensagem. Correto? Porque existe outras formas de a gente passar dados, como por exemplo pela URL, pode acontecer, mas o post, o dado vai lá dentro da mensagem, escondidinho, para que a gente não possa sofrer com problemas de segurança. Então, post carrega os nossos dados. Existe uma área de dados dentro dos componentes com a requisição HTTP? Existe uma área só para dados? Sim, perfeito. Que outras áreas existem dentro da requisição HTTP? Header? Tem um header? Tem um header? Olha, perfeito. Tem um body, que é onde vai os dados. Ajuda a memória, cara. Ajuda a memória com a memória. Tem um método. Tem método, o path, que é o caminho do recurso. São 6, se eu não me engano, são 6, né? É dados, header, path, método. Tá faltando 2. É isso mesmo. Não se preocupe, não se preocupe. Tem aqui, versão do protocolo. E era 5, na verdade. Faltou só a versão do protocolo. Não, era o da comunicação lá, é o path, né? Que é o do recurso. Isso aí. Então, só para finalizar aqui a descrição dos verbos. Delete, se eu quiser deletar uma determinada informação na minha base ou no meu, utilizando da minha API, né? Put, atualizar o recurso. Patch, estamos atualizando um recurso parcialmente, né? De forma parcial. Head, ele traz apenas o cabeçalho da resposta, né? Ele não traz o corpo. E o options, né? Que descreve tipos de comunicação, opções para a comunicação. Perfeito? Aí encerramos o assunto de HTTP. Ficou alguma dúvida? Porque hoje está sendo ligeiro, né? Eu tenho 10 minutos ainda, né? Se vocês me abordarem. Só que ele tem os equipamentos de segurança. Então, a método só para
método de estudo, a gente vai utilizar HTTP. Não se preocupe. Mas se você quer material, tem sim material para ajudar. Perfeito, tem material para você lá. Por sinal, eu acredito que tem uma aula na sexta que a gente pode falar sobre isso também. Né? Pode ser também um tema de estudo para a gente lá na sexta-feira. Então, professor, perfeito, tu me ensinou. Pessoal, se vocês querem conversar, lá fora. Não, é sério. Não, tô brigando com vocês não, tá? É só pra gente alinhar aqui pra poder o barulho não incomodar. Então vamos lá, falando de REST, falando de HTTP, a gente falou de verbo, a gente mencionou que as APIs e qual a funcionalidade dela na vida de uma empresa, na vida da organização, na vida do desenvolvedor. Ok? Eu acredito que vocês vão saber o que é API já. Vou nem perguntar de novo. Então vamos aqui. O que é o REST, professor? Então ele é um conceito que está ligado a APIs e HTTP. Também é acrônimo de Representational Representational State Transfer. Então é um estado de transferência de representação. Então é um padrão para a gente implementar, né, quando a gente cria APIs seguindo algumas diretrizes. Então o REST são orientações arquiteturais, tá? Vai estar gravado. É uma representação, é uma arquitetura que a gente segue. Que diretrizes são essas, professor? A gente busca criar uma API pensando nessas características aqui, ó. Uniformidade, desacoplamento, desacoplação, stateless, né, que é o não armazenamento de um estado, sem armazenamento de estado, cacheável, não de cacheado de cabelo, cache de cache, de armazenamento de atalhos, né? Relacionado a armazenamento. Meu Deus, faltou um termo. A gente utiliza como memória de atalho, a gente pode utilizar atalhos para chegar a determinado serviço ou API. Arquitetura formada em camadas, né? E também Policy Code on Demand. Que é um cookie. Ele é uma técnica que a gente usa para cachear, né, nossas páginas que a gente busca lá fora no servidor web. O que acontece com os cookies? Você armazena ali temporariamente uma cópia da página no seu computador, no cliente, né? E sempre que você requisitar, para que você não se dê o trabalho de baixar a página completamente de lá, o que acontece? Você analisa o cookie, verifica a validade, é mais fácil verificar a validade que foi atualizada a página lá no servidor do que você trazer toda ela. Então, existem técnicas de cookies onde você analisa só a parte que interessa atualizar. Então, por exemplo, site de notícia. Site de notícia realmente vai estar desatualizado com frequência, porque o site é alimentado durante todo um dia, né? Mas outros sites não, tipo blogs. Você faz o acesso uma vez e a atualização, sei lá, é semanal. Então, o tráfego de dados que vem daquele servidor para a sua máquina é mínimo quando a gente utiliza desses cookies. É igual utilizar um servidor Speed. Não sei se vocês já ouviram falar. Speed. Speed é um servidor que é utilizado normalmente em intranets, e esse servidor ele tem essa responsabilidade de servir como uma ponte, né? Você faz acesso ao Speed, aí a página está ali dentro? Não. Aqui você requisitou, aí ele vai lá fora da intranet, busca a página, traz para o servidor Speed e serve para você. E aí ele faz exatamente essa mesma
esse mesmo processo. Toda vida que você vai requisitar, ao invés de pegar lá fora, você já tem o atalho pelo servidor Squid na intranet. Está desatualizado? Aí o cara vai lá só atualizar a parte que interessa. Que é essa a funcionalidade de um servidor Squid da vida. Perfeito? Então, quando criamos uma API que segue os conceitos, né, que reza aí o nosso REST, né, a gente aplica esses conceitos, a gente possui uma API chamada de RESTful, certo? Então, como eu falei, a gente tem esses tipos de conceitos aqui e cada um deles, né, tem uma fundamentação por trás. Então, questão de uniformidade. Então, eu vou precisar acessar o que a gente chama de endpoint. O que seria o endpoint? Não chegou a explicar mais lá na frente, mas o endpoint é o recurso que você quer acessar. É o ponto final. Então, quando você realiza uma requisição de uma API por um determinado recurso, o endpoint é esse recurso. Tá bom? Então, se eu tenho um endpoint e eu tenho vários acessos sendo realizados a ele, eu preciso ter uniformidade aonde, professor? Na resposta. Eles vão responder, ele vai responder a mesma coisa, sempre que for chamado. Chamei lá na minha API aquele determinado recurso, então a resposta vai ser a mesma para cada requisição que chegar para mim. Essa característica é a uniformidade. Já? Isso não? Mara. Que horas temos? Vai ser 21. Dá para aguentar mais 10 minutos? Dá? Qual o jeito? 10 minutinhos, só para avançar. Só isso aqui. Só isso aqui. Eu fiquei sentado uma vez. E sentado no caminhão. Sabe que era das pernas? Veja o prêmio, você vai em pé, mas você vai carregar o peso do conhecimento. Dá esse livro aí para levar na bolsa. Valeu. Já vai embora? Vou no banheiro. Tchau. Foi mal, cara. Bora mijar. Eu falei banheiro, não? Eu falei banheiro. Mijar por isso, foi embora. Não, pô. Eu falei banheiro, não. Eu não percebi se eu falei outra coisa. Você falou banheiro. Era o jeito da pergunta. Desacoplamento, pessoas que é desacoplamento, ela deve depender do cliente. Então, quando eu gero uma API, eu posso ter N clientes. Eu não preciso fazer criar uma requisição para cada cliente, adaptar a minha API para receber diferentes tipos de requisição. Então, o interessante é que eles usam o mesmo tipo, certo? Então, a minha API deve ser independente de um cliente e deve sempre retornar resposta baseada na requisição. É aquele tipo de coisa. Usei o verbo get, mas eu quero trazer o que? Tudo. Eu quero trazer um registro, eu quero trazer todos os registros, eu quero um usuário, eu quero um fornecedor, entendeu? Então, ele tem que se adaptar às respostas que vêm, independente de quem é que me peça. Uniformidade, desacoplamento, stateless. Então, as requisições não têm o estado para armazenar. Não traz, como é que eu posso dizer? Um exemplo aqui, não tem state. Quando eu envio uma determinada, se vier uma requisição vou pedir lá um cliente para a minha API, certo? Eu não estou interessado se esse cliente ele foi armazenado à meia-noite, se ele foi armazenado há 15 anos atrás, independente do estado em que ele esteja, de atualização ou de criação, né? Isso aqui fica responsável no lado do fornecedor. Então fica responsável é responsável a API não. A aplicação do lado do servidor e não o cara que está requisitando o dado. O estado do dado, do objeto que eu estou requisitando, não faz parte, não está na responsabilidade da requisição, e sim da aplicação fornecedora. E cache
quando é possível armazenar respostas para melhorar a minha performance. Então, requisitei o meu usuário de ID 555. Vamos falar meia. Aí eu... Foi. Esses três tem a ver com os MOX. Mox? Aplicação nada com requisição. Não sei, não está vendo. É porque eu não conheço o conceito de mox. Diga aí, qual é? Dado circular. Hã? É dado circular. Por exemplo, quer circular uma notificação de uma rede. Ah, tá. Então não tem relação. Não, perfeito, tranquilo. Eu fui lá e requisitei o meu usuário 555. Fechei a aplicação, mas aí eu precisei de novo. E lá no fornecedor, aquilo ali ficou na cache da aplicação. Então ele não vai. O tempo de execução, nesse caso da utilização de API, ele leva o tempo de criação da requisição, mais o tempo de envio da requisição, o tempo de processamento da requisição. O que é o processamento da requisição? Chegou a requisição e a requisição vem em pacote HTTP, ele vai abrir aquele pacote, ele vai analisar a estrutura da requisição, se tem dado, se não tem dado, qual o recurso, qual o método, analisou, precisou de aí repassou para a aplicação aquele dado. Aí chegou na aplicação, a aplicação disse, eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados. Aí tem o tempo de execução da aplicação. A aplicação que executou lá, voltou para ser reempacotado como resposta. Aí voltou para o meu cliente vai desempacotar a resposta e pegar o dado lá. Então, esse tempo todinho ainda leva milissegundos para acontecer. E cada milissegundo conta. Então, se eu não precisar, por exemplo, refazer uma pesquisa numa base de dados lá no endpoint, aquele dado já existia armazenado em algum lugar, porque eu já fiz aquela consulta alguma vez, isso melhora a minha performance. De todas essas variáveis que eu coloquei aqui de tempo, porque você ainda tem que lembrar que o tempo de transferência que eu faço do meu cliente para o meu servidor pode passar por N redes, e cada rede pode ter uma performance diferente também. Esse é o grande problema do sistema distribuído. É a heterogeneidade dentro das redes. Nem sempre um sistema de integração é distribuído, mas também pode ser. E isso é realidade. Porque a gente passa a comunicação passa pela rede. Só finalizar aqui. Assim. Arquitetura em camadas, né? Então, eu posso ter... Vocês já ouviram falar em padrões do tipo MVC? Model View Control. É um exemplo de desenvolvimento em forma de camadas. Então, eu posso ter uma camada de apresentação, uma camada de modelo de controle, tá certo? O que seria essa camada de apresentação? É o que é realmente, de fato, devolvido pela API, que vai ser empacotado com a resposta, por exemplo. Mas nem todos os detalhes que estão ali na camada de apresentação são acessíveis ao cliente, por exemplo. Então, ele pode estar em camadas mais abaixo, mudando a responsabilidade. A apresentação, a gente falou de controle, né? E de modelo. Detalhes de banco de dados, detalhes da solicitação, uma query, não vou lembrar agora aqui, de query ou de alguma transformação que você faça no dado que vem lá do modelo. E a apresentação é a devolução do dado em forma de informação. Né? E o Code on Demand, que é opcional,
né? Mas em alguns casos você pode estar transferindo em forma de dados códigos para serem executados lá do outro lado. Então, famosos Java Applets, né, que hoje estão em grande desuso, mas que existem aplicações legadas que ainda utilizam. EBS, né? EBS. O próprio EBS é um applet. Isso pode acontecer, professor? Com certeza. Então, meus amigos. Tem desculpa de amante de Java. Isso, não, eu não amo linguagem, não. Aqui me serve é que resolve o meu problema. Então, meus amigos, deixa eu fazer aqui a chamada pra gente, né? Mudei pra casa, em paz. Eu tenho horas, eu tenho tempo aí, que horas são? 10h30 já? Poxa, foi ligeiro hoje. Então eu vou encerrar a minha gravação aqui, pessoal que mais tarde vai ver isso aqui, tá certo? Até mais.